Prosa e Som. E o Prosa e Som de hoje tá chique demais da conta. É uma pena que no rádio não dá pra assistir, né? Se desse pra assistir, eu te falar, o estúdio tá aqui, ó, tem queijo, tem amendoim e principalmente vinho. E a gente tá recebendo hoje aqui meu amigo Túlio da Alma Vini. Seja bem-vindo, Túlio, ao Prosa e Som. Fala, Alessandro. E aí, como é que tá, Túlio? Tudo certinho? Tudo certo. Primeiro eu queria agradecer aqui pelo espaço, pelo convite, e é bom demais estar aqui com vocês falando para esses mineiros, né? Eu que estava fora, agora voltei, tô em Minas e tô com vocês. É mesmo? Me conta um pouco sobre a sua história, Túlio. Você é daqui de Presidente Bernardes ou não? Como que é? Isso, na verdade eu nasci em Belo Horizonte, né? Mas eu tenho uma longa história com Presidente Bernardes, a minha família é de lá e tal. E a partir daí, né, eu sempre trabalhei muito na região com comércio e fui convidado para trabalhar em Vitória. Espírito Santo. Exatamente. Aí fui no Espírito Santo, e lá eu trabalhei com restaurante durante muitos anos e me encantei pelo mundo dos queijos e vinhos e atualmente, né, voltei para desenvolver alguns projetos na região, né? Mas como que foi essa paixão aí? Começou quando? Como que foi isso? Olha, se eu te contar, talvez você não vai acreditar. É assim, eu nunca fui muito bom de escola, nunca gostei de escola e tal. É mesmo? Mas claro que a gente tem o costume de falar, aliás, de se interessar mais e ler e estudar sobre aquilo que a gente gosta. Sem dúvida. Eu fui um cara muito romântico no começo, assim, né? E adorava ver aqueles filmes, né? Pessoal... o namorado servindo vinho e tal, aquela coisa toda romântica, mise-en-scène, e matava a aula de vez em quando para poder ir para a biblioteca buscar esses assuntos. É mesmo, cara? Né? Então, assim, a vida simplesmente colocou isso na minha frente, assim. É incrível esse negócio. Você estava em Vitória nessa época? Nessa época eu estudava aqui em Presidente Bernardes, né? E quando eu fiz 18 anos certinho, aí eu fui pra Vitória. Morei lá durante muitos anos. Parece ser um lugar legal de morar, né? A Vitória é lindo, né? Primeiro que é uma ilha linda, né? Qualidade de vida é excepcional. Eu estive em Vitória por passagem, sim. Fiquei pouco tempo em Vitória, mas alguns minutos que eu fiquei assim, né, senti aquele clima, né, da capital, assim, deu pra ver que é um lugar gostoso. Vitória é bom demais, cidade linda, turística, qualidade de vida e claro, o povo lá também bebe vinhos, né? Bebe bastante vinhos, né? Aí você foi pra lá, você aprimorou o negócio? Aprimorei, aqui eu trabalhava em bares, né? Sim. Bares na região. E aí aprimorei, comecei lá lavando taça, né? Já fui garçom, comi, sommelier, maître e fui seguindo. Tá, inclusive, ó, pra você ouvinte que tá em casa, hoje a gente vai desmistificar um monte de coisas que tem sobre vinho, né? Vinho bom é vinho que tem rolha, vinho que não tem rolha, a gente vai falar disso. A gente vai falar aqui sobre mitos e verdades, tem um monte de mitos e verdades. O Túlio trouxe aqui, ó, variedades de vinhos, vinho branco, vinho rosé, vinho tinto, queijos, né? E pra você que tá em casa deve estar com água na boca, é o seguinte, depois você vai poder ver isso no YouTube, vai sair lá no canal da Difusora e também nas redes aí do Túlio também, você vai poder assistir, né? Também a entrevista. Mas agora você vai só ouvir. Né? Nessa sexta-feira, Túlio, me fala o seguinte: sommelier, o que é sommelier? Sommelier, ele é o responsável por tudo que é líquido, tá? Menos sopa dentro de um restaurante. Então vamos imaginar que tudo que é líquido menos sopa, o sommelier toma conta, que seria principalmente vinhos, né? Vinhos. Então vinho, cerveja, café, cachaça, os destilados e tal. E também ele fica por conta de fazer essa harmonização, né, entre pratos e bebidas. Sommelier, né? É o cara que experimenta, não tem nada a ver. Sommelier tem que experimentar. Experimentar para ele poder ver o que combina com o quê. Claro, tem que degustar bastante, ele tem que comer, tem que provar vinhos, né?
provar de tudo em geral, e tem que ter litragem e letragem, né? Que é isso? Que tem que beber muita coisa e também tem que ler bastante. Ler muito. Não adianta só eu vou girar uma tacinha, não, tem que ler muito, principalmente história, geografia e um pouco de ciência, né? O sommelier tem que saber de onde está vindo, como que foi produzido. Exatamente. Exatamente. Mas aí, você então é um sommelier, mas você tem a característica mais voltada para o vinho. Isso. Hoje em dia já existe diversos especialistas em várias comidas e bebidas, né? Então hoje a gente tem o sommelier de cerveja, outro sommelier de cachaça, alguns já começam a falar em sommelier de azeite, apesar de ter vários azeitólogos e tal. Mas o sommelier é aquele que entende de determinado produto, né? E assim, ele pode trabalhar em diversas formas, né? Dentro de uma importadora de vinhos, dentro de um restaurante, num e-commerce. Legal. E por aí vai. Inclusive, eu sei que você faz parte do Empório Alma Vini. Isso. Eu queria que você falasse um pouco para mim aí dos serviços da empresa e lembrar para os ouvintes também que você também dá cursos, você ensina tanto a degustar a quanto entender também de vinho, né? Exatamente. Depois eu quero que você fale também sobre os cursos aí, como que funciona. Sobre os serviços da Empório Alma Vini, me fala um pouco. Interessante lembrar que o Empório Alma Vini hoje ele não é físico, ele é online, então é um e-commerce, né? Empório Alma Vini, isso aí, emporioalmavini.com.br. Alma Vini. Isso, Alma Vini, exato. E além dos produtos que tem dentro do site, hoje dentro do site só tem vinho, mas a gente vai acrescentar uma gama de produtos, né? Queijos, azeite, chocolate, café, regionais, sabe? E principalmente aqui do Sudeste e tal, tem muita coisa legal pra gente falar. E também não só a venda de produtos, mas também a formação de pessoas para o mundo do vinho e dos queijos. A formação de enófilos, que é aquele que gosta de comer e beber, né? Bem, enófilos é aquele que enófilos, começa... Isso, enófilos. Come e bebe bem. Aquele que gosta de vinho, né? Uhum. Então, quem quiser saber aí sobre o mundo dos vinhos e tal, aí procurar a gente. Então, assim, a gente oferece cursos voltados para vinhos, queijos, azeites. E lembrar, né, que no site também a pessoa pode comprar o vinho, né? Pode comprar também. A pessoa compra. Pode comprar. Exatamente. Você falou pra mim que é a família de Presidente Bernardes, né? Isso, a minha mãe é daqui. Como que é o nome lá? De lá, aliás. Da família. Moura, né? Moura. Isso, Moura e Fernandes. Deve estar ouvindo a gente lá, né? Fernandes é uma família bem tradicional, a Presidente Bernardes. Exatamente, grande, né? É gigante. Abraço então pra família Fernandes e Moura. Isso. Né? Como é que é o nome da mãe? Dalva. Alô, Dalva. Você falou pra mim o seguinte: você trouxe alguns produtos aí, tem queijo, tem maçã, tem amendoim. Queria que você fizesse uma apresentação disso. Como é que vai ser isso aí? Vamos começar a entender como esses produtos chegaram aqui primeiro? Vamos, então daqui a pouco, depois do intervalo, você fala pra gente. Show! Você está ouvindo Prosa e Som na Difusora 90.5 FM. Hoje recebendo aqui no Prosa e Som, Túlio, lá no Instagram do Túlio Alvim. Isso, exato. Né? @ do Túlio Alvim. Com N no final. Com N. Vim de vinho. Isso. Pra quem quiser conhecer mais aí o sommelier Túlio, Túlio, o sobrenome é o quê? Túlio Mendes. Túlio Mendes, isso mesmo. @ do Túlio Alvim é o Túlio Mendes Sommelier. Saber mais aí sobre vinhos, né? E sobre esse grande profissional que tá aqui perto da gente agora, o Presidente Bernardes. Ô Túlio, você falou que ia falar de degustação, dos produtos que você trouxe. Me conta aí. Então, sempre quando a gente fala sobre queijos e tal, queijos, vinhos, etc., eu gosto de buscar muito a origem deles, né? Uhum. E eu gosto de buscar tanto a origem lá da explicação mesmo, né? E eu acho que os nossos ouvintes também devem ter curiosidade como hoje um queijo está materializado na frente dele.
Então a gente pode começar aí lá em 1500, né? 1500, na época do Álvares Cabral. Isso, quando lá na esquadra de Cabral, que vieram 11 navios, 3 naus, cerca de 1.500 pessoas, 1.200 homens. Você voltou na descoberta mesmo. Isso, exatamente. Cerca de 1.200 homens de armas e tal, e tinha clérigos, vários marujos e tal, aquela coisa toda, né, para descobrir o Brasil. E eu fico pensando o que teria ali dentro daquelas caravelas e tal, né? Então eu pesquisei, fui a fundo, descobri que tinha queijos, vinhos, né? Hoje, né? Porque muita gente fala, vinho é uma coisa nova, queijo é uma coisa nova. Não, na caravela veio. Imagina o que comia os reis, rainhas. Exatamente. E também tinha muitos animais vivos também, porque claro, não tinha geladeira, né? Não chegava a ser uma arca de Noé, mas tinha animais vivos para comer, para manter a carne fresca, né? O bicho era fresco vivo. Exatamente, desse jeito. E também tinha um barril com 500 litros de vinho e tal. Os portugueses trouxeram muita coisa, né? Trouxeram. E eles usavam muito vinho para fazer os cultos, né, religiosos. Então eu fico aqui imaginando, e gostaria que quem pudesse imaginar comigo, boa parte assim do dia, uma ao dia, outra à tardezinha, eles faziam filas, recebiam um copinho de vinho e água, e também 2 unhas de queijo, por isso que a gente fala que queijo tem unha, né? Então a medida é unha. É unha que fala. Isso, então 2 unhas de queijo, algumas amêndoas e tal. E, claro, óbvio, um pouco mais de comida durante o dia, mas basicamente era isso, porque eles demoraram uns 50 e poucos dias nessa travessia e nessa viagem. Lembrar também que aqui nunca teve, né, boi, né, vaca, não tinha, Brasil não tinha. Quando eles chegaram aqui, não tinha galinha, não tinha nada. Eles trouxeram, né? Tudo. Eles trouxeram, mas existe um hiato no tempo, né, que desde 1500 até 1032 praticamente não tem muita informação do que aconteceu aqui. Que você passou. Exatamente. E aí essa ideia do queijo e tal, ela começa a vir quando Martim Afonso, donatário de São Vicente, ele recebe muitas terras e começa a trazer as coisas, né? E Dona Ana Pimentel também, claro. A partir disso, existe eu vi isso em algum lugar, que a primeira vaca que veio para cá é da Holanda. Então, assim, não tem uma... Eu não tenho certeza. Isso. Sobre a raça não tem uma certeza sobre a raça, né? Pelo menos nessa época não, porque nessa época usava mesmo assim, vamos levar uma vaca para dar um leite, né, para quem tá mexendo ali na roça. Não tinha ideia de laticínio, não tinha. Não tinha. Isso era para consumo. Tudo era muito de nicho, próprio, né? Isso. E também para poder fazer tração de máquinas, né? Para usar o boi para poder puxar as coisas e tal. Então a gente vai falar assim de uma como que eu falo? De uma situação queijeira lá em 1800 e poucos, né? Lá em 1850. E dá para saber já como que era o queijo naquela época, como que era o vinho? Dá para saber, assim, dá para se ter uma ideia e dá para se ter uma ideia sobre os dois, na verdade, né? Sobre o queijo, eu trouxe um queijo do Cerro. Queijo, né? Do Cerro. Que eles dizem que que a história, na verdade, os livros contam. Se quiser usar faca para se apontar aí, obrigado, porque depois lá no YouTube, né? As pessoas vão ver. Ah, sim. Esse é o queijo o quê? Queijo do Cerro, né? Ele parece ser meio mofadinho. Isso. Nessa situação aí, ele tá com 25 dias, 30 dias de maturação já, né? Então, assim, teoricamente, a receita veio da Serra da Estrela.
Só que a gente como estuda, né? A gente acaba estudando um pouquinho mais. Também existe outras fontes que pode ser da ilha de São Jorge nos Açores, porque o queijo ele se parece muito mais. E o queijo da Serra da Estrela não é de leite de vaca, é de leite de ovelha, etc. Mas isso aí é outra questão. Isso, exatamente. Isso aí é uma outra questão. Mas o queijo seria bem similar a esse. Tá? Certo. E os outros ali? Depois quando iniciou o primeiro laticínio a nível nacional, foi o do queijo do queijo do reino. E esse aí tem uma história muito interessante, aquele que está com a capinha rosa lá. Ah, sim. Tá o rosinha, o queijo rosa. Isso. Tem uma coisa muito interessante. O queijo do reino. Isso, queijo do reino. Por isso que ele é coloridinho assim? Existe uma história. Assim. Mas todo queijo do reino vai ser daquele jeito. Colorido assim. Vai ser daquele jeito. Quase um roxo. É uma resina, né? Eles colocam uma resina para proteger o queijo. Você já viu aqueles queijos de lata? Aqueles queijos que vem na lata? Sim. Então, aquilo ali é porque tudo que chegava do Brasil chegava via Portugal. Né? Então chegava na lata e tal. E chegava também, tudo que chegava, independente do que era do reino. Entendi. Né? Então o queijo virou. Que queijo é esse? É o queijo do reino. É o queijo do reino. Né? Entendi. Né? Então, anos depois, abriu-se um laticínio aqui, em Minas Gerais. E aí começou a fazer esse queijo, né? Vamos dizer assim, o queijo do reino inspirado no Edam, né? Que é sim. holandês. Que é holandês. Né? Exatamente. E aí se deu muito melhor chamar queijo do reino, né? O pessoal esse queijo ficou conhecido como queijo do reino. E aí tá aí o primeiro queijo de laticínio. Depois vieram os demais e tal. Laticínios de Minas, né? De Minas Gerais. E depois e o outro ali, o maiorzinho? A gente tem o da canastra, que é super conhecido. O da canastra. Esse muito que é conhecido. Da canastra. Fala que tem um gosto diferente por causa da região, essa questão toda, né? Sempre muda. Hoje para se ter uma ideia, existe mais de 30 queijos diferentes em Minas, tipos de queijos diferentes, e mais de 20 regiões produtoras. E algumas muita coisa. E existe algumas certificadas, né? Que beira hoje entre umas 8 e tal. E aí eu tenho que me atualizar, mas é na média de 8 e 10. E o outro ali, o outro também que parece ser mofadinho? Esse aí é fenomenal. Esse é o gorgonzola? Esse é o tipo gorgonzola. Gorgonzola. Tipo gorgonzola. É um queijo mofado, né? Ele tem um mofo. Quando a gente fala mofado, tem gente que pensa assim, meu Deus, mas queijo mofado. Mas tem tudo um porquê esse mofo, né? Claro, Até porque não é algo prejudicial, é algo que é a favor, né? Algo que é bom para quem consome. Assim, existem alguns queijos, aliás, existem alguns mofos que são maléficos e outros que não fazem mal, né? Nesse caso, esses queijos aí, eles não fazem, esses mofos não fazem mal, né? É importante saber também que o queijo, ele é vivo. É um alimento vivo, assim como o vinho. Ele tá ali, ele tá vivo. Se você voltar daqui 30 dias, ele tá completamente modificado. Então, eu não sou um especialista na elaboração de queijos. Eu gosto de deixar isso muito bem claro. Eu estudo a história, a geografia. Mas existe aí os estudiosos que apontam que o mofo que dá no queijo, a maior parte deles não faz mal, né? Existe alguns mofos assim que está em regiões propícias a esses tipos de mofo, né? Então é muito importante deixar isso bem claro, né? Agora, eu vi que você trouxe muitos queijos, né? E também algumas variedades de vinho. O queijo é o melhor alimento para combinar com vinho? Ao contrário, para combinar com vinho,
assim, a gente gosta muito de comer queijo e vinho, né? Mas é uma das... Quando se fala em técnica, em harmonização, é uma das mais difíceis, né? Ah, é? Mas quando bem feita, bem elaborada, gera sabor estupendos, assim. É né? mesmo? É. Até porque o vinho pode ser com churrasco, pode ser com torresmo. Exato, claro. Com macarronada, pode ser com quem quiser, né? Sim, sim. A gente tinha, nós tínhamos uma referência muito forte europeia. A gente pega os livros de degustações, de harmonizações, só a referência é vinho com jarret, vinho com queijo porsalu, não tem uma referência nossa ainda. Hoje em dia já começa a aparecer no mercado uma referência do Brasil, uma referência regional. Então nós já temos vinhos harmonizando com feijão tropeiro, com feijoada. Que né? é o que a gente mais gosta, o brasileiro, o mineiro principalmente. Exato, né? E é o que a gente tem aqui. E quando a gente fala e harmonizar, é que combina, é o arroz com feijão. O harmonizar é a tentativa de minimizar erros. Mas é uma combinação, assim. Exatamente. Você pega os componentes do vinho, pega os componentes do queijo e tem várias vertentes para você combinar. Você pode combinar descombinando. É daí que vem o degustar. Exatamente. O degustar é comer com atenção, comer e beber com atenção. Isso é degustar. Entendi. Exatamente. Então, quando você pega um queijo, por exemplo, e que você cheira com atenção, você busca propriedades nele com atenção, depois pega o vinho, sente o aroma, sente o sabor e faz a junção desses dois e de repente anota mentalmente que traços que dá, qual a sensação que teve, qual é a sensação que você teve. Isso é degustar e você começa a ter parâmetros para harmonizar, e isso é lindo, isso é fabuloso. E dá para explicar isso? Como que o cara, por exemplo, eu vou beber o vinho, como que eu bebo? Eu só vou beber mesmo? Coloca um pouquinho. Olha, eu acho que o que muita gente acha que é frescura, eu acho que a gente deveria fazer com todos os alimentos. Por quê? Porque no vinho, primeira coisa, você observa a tonalidade da cor, né? E você poderia observar a tonalidade do seu café, a tonalidade do seu arroz, do seu feijão. Não só ver, mas enxergar com profundidade se o queijo tá bom, como está a saúde do alimento que você está comendo, né? Então, isso que a gente faz com o vinho. Então, a gente analisa vários fatores, vários critérios. Eu vou dar um exemplo para não ficar tão grande, né? Exemplo, o vinho branco. Um vinho branco, ele quanto mais velho vai ficando, mais escuro ele vai ficando também. E o vinho branco, quanto mais claro ele isso significa jovialidade, que ele está mais jovem. No jovem. Então, assim, só de olhar eu já sei se o vinho, se ele é muito velho ou muito jovem, né? Assim, eu posso ter ideias. Então, quando eu pego um vinho e cheiro, eu tô buscando mais, claro, além dos aromas dele, que é de fruta, todo vinho tem que ser frutado, né? Ou praticamente quase todos, 99%. Frutado, o que é o vinho frutado? A gente tem que sentir a fruta, a nitidez da fruta, da uva, né? Da uva. Isso. O que mais que a gente pode falar? Por exemplo, aí você pegou, você olhou. Duas coisas muito importantes. Vinho se bebe em qualquer copo, ou tem que ser na taça, tem que ser não sei se o nome seria copo apropriado. Assim, depende onde você está e o que você está fazendo. De repente, onde você está e o que você está fazendo, nada melhor do que beber o vinho. Eu vou falar que talvez algumas pessoas podem ficar horrorizadas, mas eu falo assim, é o prazer de beber. Às vezes, quando a gente sai para um campo, você tá com alguém legal e tal, não sei o quê, era bom que se tivesse uma taça, mas se você não tem a taça,
até no gargalo fica até delicioso. No gargalo fica bom. Claro que fica, né? Mas assim, pra pessoa que vai degustar, só pra degustar. Isso. Agora, fator degustação, existe taças que é o importante, porque a taça ela tem uma haste, né? Então você segura aqui para você não ficar com o dedo aqui. Muita gente pega com o dedo e transmite calor pro negócio. Exatamente. Aí pega calor, mancha a taça ou cheira, aroma, etc. Entendi. Né? Então você segurar embaixo na haste é o mais ideal. Importante. E né? por que faz essa mistura? Você fica sacudindo? Gira, por que gira? Porque aqui, ó, eu consigo, além de enxergar aqui eu enxergo muitas informações. Aqui eu consigo enxergar teor alcoólico, né? Aqui eu consigo enxergar o nível de intensidade do vinho, que aroma, porque assim, eu coloco o nariz. Essa questão do aroma tem a ver mesmo? Por exemplo, tá tudo ali quietinho, e aí você sacode, você solta. Exatamente, aí eu faço. Isso tem a ver. Exatamente, eu faço com que esse. Oxigenação. Eu faço o vinho oxigenar, isso aí. Quase que eu engasguei com oxigenação. Aí eu faço essas moléculas de aromas subirem juntamente com o álcool, né? E eu tenho aí eu consigo identificar vários aromas. Elas afloram aí. Mas assim, o que é o mais interessante de você cheirar? Existe, sei lá, uns 7 tipos de cheiro que significa que o vinho pode estar estragado e tal, aquela coisa, né? Então assim, porque o vinho é muito vivo, né? E para perceber isso, a pessoa precisa de muito tempo cheirando mesmo, assim, sentindo? Depende da atenção com que ela empenha, né? A gente tem relatos aí de pessoas que estão no mundo do vinho já há muito tempo, que não estudam, não faz nada, e que sabem o básico, né? Já outros com alguns meses, vamos dizer assim, já pega uma boa noção. Mas assim, de forma técnica, a gente precisa de amadurecimento também, o que deve levar aí numa média uns 2 anos e meio, né? Túlio, na volta do próximo break que a gente vai fazer agora, eu quero que você me fale por que tem vinho tão caro, por que tem vinho tão barato da mesma espécie, né? Tá bom. Né? E aí eu queria que você me falasse um pouquinho também do curso lá que você e a Alma Vini faz pra pessoa não correr esse risco de repente comprar um vinho tão caro achando que tá fazendo melhor e não tá. Legal. Né? A gente volta já com Túlio Mendes da Alma Vini explicando pra gente hoje um pouquinho sobre vinho. Eu tenho certeza que você tá em casa, você tá com a boca cheia d'água, na sexta-feira, chuvinha, fim de semana, falando sobre queijos também. A gente volta já, aguenta aí. Pois tô aqui com o Túlio Mendes da Alma Vini, que tá aqui falando com a gente hoje sobre vinho, é o sommelier. Túlio, você tá falando, esqueceu de algo aí? Não, tá certo. Faltou alguma informação aí? Não, algo que você queria deixar? Não, tá tudo certinho. Então tá bom, vamos lá falar então, vinho caro, vinho barato. Por que tem vinho que custa aí, sei lá, 5 mil, 1.300, tem vinho que custa 20, 30, 40 reais? Exatamente. Assim, como existe quadros, eu gosto de dar muito essa referência. Como existe quadros de 10 reais e 20 reais para você colocar na parede, existe os artistas mais famosos aí que chegam a 1 milhão e por aí vai. No vinho também não é diferente. No vinho também é a mesma coisa. Quando se trata de um vinho, exemplo aqui, vamos dar um exemplo, um vinho de 100 reais e um vinho de 1.000 reais. O vinho de 1.000 reais não é 10 vezes melhor, mais gostoso, mais saboroso, mais perfumado do que um vinho de 100 reais. Não é essa a ideia. Agora, a qualidade, ele é obrigado a ter. O vinho de 1.000 reais tem que ter, e o vinho também de 100, mas principalmente o vinho de 1.000, né? Mas a diferença é que muitas vezes o vinho de 1.000 reais ele vem de um lugar específico, né? E no mundo dos vinhos existe uma palavra que se chama terroir, que terroir significa a uva em si, a cultura do local de quem faz, a parte geológica, né? Nível de altitude e por aí vai. Produção, essas coisas tudo. Isso. Então, assim,
E muitas vezes um vinho de 60 mil reais, como temos aí o Romanée Conti e tantos outros caros também, principalmente de safras renomadas, é porque, primeiro, foi uma safra excepcional. Segundo, vem de um vinhedo que muitas vezes tem, sei lá, 20 pés de uvas. Vamos colocar assim, entendi, né? Meio hectare. Então você imagina, é pouco. 1.000 garrafas, 300 garrafas, 3.000 garrafas para o planeta inteiro. Então começa aí a lei da oferta e da procura. Aí fica caro. Exatamente. Entendi. Vinho, pra gente ser rápido aqui, que eu quero entrar com você aqui em mito ou verdade sobre vinho. Vinho com rolha ou vinho sem rolha? Isso é uma polêmica muito grande. Vinho hoje, né, com rolha, a gente não tem rolha mais para todo mundo. A árvore que faz a rolha é o sobreiro, né? Então ela demora vários anos para poder dar a rolha, né? Vamos falar assim mais brevemente. E enquanto hoje já existe o screw cap, né? Que é essa sem rolha, que é essa rosca. Essa rosca é uma modernidade, né? Assim como um dia nós já transportamos vinho em barris, vinho em ânforas, e a gente pode falar bem recentemente, né, uma história de 400 anos, aliás, um pouco mais de 400 anos, em garrafas de vidro. Então também hoje já temos vinho em lata. Em lata. Que nem refrigerante. Que nem refrigerante, mas existe uma atenção maior com a lata. Entendi. Né? A rolha não se reutiliza. A rolha não se reutiliza. Entendeu? Entendi. Então, mas tem uma questão que o isso vinho... é só uma questão de no tempo que nós estamos vivendo hoje, o que nós temos hoje. Daqui 100 anos eu vou voltar aqui, você vai estar aqui. Se Deus quiser. Né? E provavelmente eu vou estar falando em outra coisa. Já existe até garrafa de papel. Mas a questão do vinho jovem. Exatamente. Existe vinhos... É mais um mito, questão, né, de armazenamento. É mais um mito, que é a ideia de o vinho quanto mais velho melhor. Esqueçam isso. Ao contrário, a maioria dos vinhos é para ser consumido brevemente, e existe uma pequena parcela de vinhos que você vai guardar por 10, 20, 30, 40, 100 anos e por aí vai. Vamos lá no mito ou verdade, pode ser? Vambora. Quanto mais velho o vinho, melhor ele é. Você acabou de falar que não, né? Exato. Isso é mito. Vinho com tampa de rosca não presta. É mito também. É mito também. Devemos beber vinho em temperatura ambiente? Então, essa pergunta que eu faço quando alguém me faz essa pergunta, né? Ambiente de onde? É do Alasca ou do inferno, eu costumo dizer, né? Porque depende muito de onde Verão você brasileiro, está, por exemplo. Né? Não tem. Ambiente é mais uma cultura europeia que estabelecia na média da Europa temperaturas na média entre 10 a 20 graus. Tá. Não se deve colocar o dedão na taça. Na taça não pode, não é o ideal. Não poder é o ideal. Pode, mas não é o ideal. É o ideal. Tinto só com carne vermelha e branco só com peixe. Outra coisa que é meia verdade e meia mentira. Porque é necessário avaliar as questões. Exemplo, por que não é recomendável beber um vinho tinto comendo um peixe branco? Porque senão você não vai nem sentir os aromas desse peixe, você não vai sentir a textura, o sabor, porque o vinho tinto ele vai entrar lavando, porque tem muito corpo, muita força e muita estrutura, é forte, né? Tem tanino, que o tanino também é outro componente que briga principalmente com os frutos do mar, o iodo dos frutos do mar, né? Então não é recomendável. Em outras questões também se pode tomar um vinho branco com várias carnes de ave, de porco principalmente, existem Rieslings maravilhosos, e por aí vai. Então tem que avaliar cada questão. Guardar garrafas só deitadas? Garrafa deitada é um meio mito, meio verdade. Até recentemente fizeram um estudo que colocaram uma garrafa em pé e outra deitada e mediram o tanto de oxigênio que sai das garrafas. Então não foi o suficiente para oxidar o vinho. E a questão do resíduo?
Resíduo das borras, né? É isso. Então, existem as borras, que aquilo ali são taninas, antocianas e taninas, né? Que são os componentes das cores, que ao longo do tempo eles vão se cristalizando, eles vão colando um no outro e vai dando borra quando o vinho é filtrado, né? Então, ali também pode ter isso que eu disse, e também açúcares e tal. Então, esses cristais, eles vão sedimentando no final da garrafa. Então, tanto faz, deitado ou em pé. Depende quanto tempo que você também vai guardar. Então, assim, exemplo, você entrou no supermercado, o vinho tá ali, tem uns 3 meses, ok. Agora, se ele vai guardar, de repente, por 5 anos ali... Ele tem que ficar deitado. O ideal é sempre deitado, armazenado, e num local que, no máximo, temperatura até 18 graus. Entendi. Agora, uma que é a minha pergunta, nem tá aqui, porque alguém já falou isso pra mim um dia. Você vai comprar o vinho, pra você saber se ele é bom, no fundo da garrafa ele tem uma espessura, tem um buraco. Quanto mais fundo esse buraco for, melhor o vinho é. Então, isso é mito? É outro mito gigantesco, né? Isso foi uma percepção de mercado. Primeiramente, quando iniciou, né, a utilização de garrafas de vidro, viram que a garrafa ela tinha uma resistência um pouco maior quando esse fundo era fundo, né? Que era côncavo, né? E depois veio esse mito, mas também ele faz um tiquinho de sentido. Você sabe o que faz? Porque quanto melhor a garrafa, teoricamente melhor o litro. Melhor o litro. Melhor o líquido. O líquido, entendi. Então as garrafas que tem essas perfuração... de uma garrafa melhor, mas não necessariamente que quanto maior o fundo, melhor o vinho. Quer dizer o seguinte, a garrafa melhor, um vinho melhor. Exatamente, o produtor não vai... entendi. Né? Porque também tem a ver com armazenamento, né? Essas garrafas se prendem uma na outra também lá nos galpões lá, né? Eu já vi algo relacionado. Pode ser usado assim também, mas a função disso é ter mais resistência. Mais resistência, entendi. Ô Túlio, a gente está indo já pro nosso último bloco, mas antes de ir, eu tenho algumas perguntas aqui, como são muitas perguntas, vamos fazer um bate-volta? Vamos, rapidinho. Uma coisa rápida. O que devo analisar na hora de degustar um vinho? Primeiro, no ponto técnico, você precisa avaliar a cor, os aromas e os sabores. Isso é importante. Como conservar o vinho após aberto? Como conservar? Existe hoje diversos acessórios. Eu indico sempre guardar ele na memória, mas se não der para guardar na memória e você tem uma garrafa pela metade, joga ela no congelador e congela ela. Vinhos bag-in-box são de qualidade inferior? Não são de qualidade inferior, não. O que é bag-in-box? Bag-in-box é aquelas caixas de 3, 5 litros de vinho. Então, nela contém vinho guardado a vácuo. Então você pode tirar que o oxigênio não entra, né? Eu posso colocar vinho no gelo? Ou gelo no vinho? Você não pode colocar. Você pode colocar o vinho no gelo dentro da garrafa, principalmente. Eu posso armazená-lo no freezer. Desculpa que eu falei errado. Você pode colocar a garrafa dentro de um balde com gelo, mas você de forma alguma pode ter contato do gelo com o líquido. Entendi. Tá? Então não posso colocar gelo no vinho. Gelo no vinho não, imagina. No líquido não. Tá. Qualquer vinho pode ser envelhecido? Não. Não. O vinho pode ser falsificado? Existem alguns vinhos caros que podem ser falsificados. Um vinho barato não vai nem compensar. Qual a diferença entre vinhos finos e vinhos de mesa? Para a nossa legislação, cada país tem a sua, mas os vinhos de mesa, eles são feitos de uvas não vites. Uvas vites são essas, né, mais conhecidas como Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay e tal, são uvas europeias, né? E tem que ter também uma graduação mínima de 11 graus alcoólico, né?
dentre outros fatores, mas principalmente essas duas. Ok. Já a gente volta então, eu fecho as perguntas com você, fechou? Show. A gente volta no último bloco. Tô aqui hoje falando com Túlio Mendes da Alma Vini, explicando para vocês, te deixando bem esclarecido com o mundo dos vinhos. Você está ouvindo Prosa e Som na Difusora 90.5 FM. Pois é, o último bloco do nosso Prosa e Som passa rápido, né, Túlio? Nossa senhora, que isso. Papo bom voa, né, rapaz? Precisaria pelo menos mais umas 5 horas. Mas você tá convidado a voltar quando você quiser, né? Inclusive, eu vou fazer só mais 2 perguntas aqui no bate-volta e eu quero que você já fale dos cursos que você vai ministrar aqui na região. Combinado. Tá bom? Pergunta que ficou aqui que não pode deixar que você fale é o seguinte, ó. De onde vem o melhor custo-benefício de vinhos hoje? Então, primeiramente eu sou super a favor aos vinhos nacionais, né? Tem muito vinho do Rio Grande do Sul, vinhos mineiros, vinhos do Espírito Santo e por aí vai. Sobre os vinhos importados, os melhores custos-benefícios vêm do Chile e da Argentina, né? Eles atendem o nosso mercado, os dois juntos, com cerca de 70% do que é importado a nível nacional. E também os vinhos portugueses têm uma qualidade incrível. Então você vê vinhos aqui chegando que num preço que poderia ser até um pouco mais caro e tá ótimo. Né? Agora me fala, o garçom deixou a rolha na mesa. O que eu faço? Então, isso é um serviço, né? É uma técnica de serviço, só que esse serviço é bom o garçom fazer, tá na regra, mas é porque antigamente a gente acreditava que tinha uma doença de rolha, né, que se chamava bouchonnet, né, que se chama bouchonnet, aliás. Então o próprio cliente, se tivesse esse aroma, o cliente já identificava ali imediatamente e já pedia para devolver. Hoje já sabe que essa doença não é propriamente da rolha. Então a gente pode usar a rolha para ver se ela está vazada, ou seja, se o vinho está completado até no final dela, se ela está muito úmida. Aí nesse caso sim, precisa ter uma expertise muito forte para poder avaliar isso. Se ela estiver muito úmida, não tá bom. Se ela estiver completamente úmida, vazada, né, com o vermelho lá na ponta da rolha, na outra ponta, né? Então, mas assim, isso não é para assim, qualquer cliente, né? Tem que ser o que já tenha já experiente, né? Exatamente. Agora, por exemplo, eu não gosto de vinho seco, eu acho forte e amargo demais. Qual a sugestão? Isso. A sugestão, os vinhos vites, os vinhos provenientes de uvas vites, a maioria dos vinhos tranquilos, eles têm essa sensação mesmo de vinhos secos, que não tem um açúcar residual, né? Não chega a ser extremamente doce, igual mel, mas eles são mais adocicados. Então os vinhos vites não são adocicados, e os clientes normalmente que estão entrando no mundo do vinho, eles gostam de vinhos mais adocicados, né? Então a ideia é buscar por uvas mais leves, mais fáceis de beber, como Gamay, Pinot Noir, Merlot e por aí vai. Vinhos mais leves, aí sim, com 2 semanas você já moldou o seu paladar para vinhos secos e tá tudo ótimo. Entendi. Túlio Mendes, a gente tá chegando no fim. Eu queria que você falasse então, pra gente finalizar o nosso prosa de hoje, um pouco sobre o evento que você produz, como que funciona, se alguém quiser fechar um evento, me conta aí. Nós iremos fazer alguns eventos aqui, curso de degustação de vinhos para quem gosta ou para quem se interessou, né, no mundo dos vinhos, e lá a gente vai falar sobre histórias e fazer a degustação em si. E também nós vamos promover eventos sociais com vinho aqui. Então assim, vamos pegar um domingo, vamos alugar um espaço, vamos fazer uma tarde de vinhos com uma música legal, com uma música bacana, para incentivar as pessoas a consumir mais vinho, né? Essa que é a ideia, né? E como que faz para participar do curso, para participar de eventos? Então, inicialmente nós estamos olhando o local
aqui na cidade, mas também iremos fazer em outras cidades, né? Então você... Então, Piranga, Presidente Bernardes... Porto Firme, Senador Firmino. Se tiver alguém aí interessado em promover eventos de vinho na sua cidade também, é só ir no Instagram, né? Do Empório Almavini e bater um papo com a gente. Pode ir também do Túlio Alvim. Do Túlio Alvim, isso. Do Túlio Alvim. Tá? Né? E aí mais informações você tem lá. Exatamente. Né? Você quer deixar algum telefone? Então, o que eu tenho é lá mesmo, assim, de pronto agora. Se quiser deixar o zap, falar aí também o zap. Deixa eu ver se eu acho o meu número aqui. Manda aí, a gente deixa no ar também aí pra quem quiser participar aí dos eventos da Almavini do Túlio Mendes, né? Ô, Túlio, o evento funciona, você tem quantidade de pessoas, limite de pessoas, então, como é que é? A princípio nós estamos querendo fazer para cerca de 30 pessoas, né? 30 pessoas? 30 pessoas o curso de vinhos. Já o evento de vinhos, a ideia é fazer para 60 a 100 pessoas, tá? Aqui, ó, chegou o telefone aqui, ó, 329-8424-9860, né? Então, quiser falar com você aí no 329-8424-9860, você fala direto com o Túlio aí, mas pode falar sobre a quantidade de pessoas no evento, por favor. Exato. Então, assim, a ideia é fazer um curso, primeiro, que as pessoas conheçam mais sobre vinhos e depois fazer um evento festivo onde que as pessoas vão simplesmente degustar vinhos e tal, escutar uma boa música e compartilhar com os amigos bons momentos regados a vinhos, queijos e etc. Ô, Túlio, lembrando que pode ser tanto um curso para a pessoa entender, saber mais de vinho, quanto para ele também ir lá para degustar, aprender mais sobre história e aproveitar um evento. Perfeitamente, é muito bem lembrado. Nós ministramos curso para quem trabalha no mercado, né, e quer saber mais, para quem tem lojas de vinho, supermercados, né, a gente dá essa assessoria também, e também para o enófilo, ou seja, a pessoa que ama vinho, que gosta de vinhos, né? Então, só explicando também a diferença entre enólogo, enófilo e sommelier. Pode ser? Sim, sim. Vamos lá, então o enólogo faz o vinho. Quem faz o vinho é o enólogo. O enólogo é o cara que faz. Que faz o vinho. Entende desde quando planta a semente, exatamente, cuida da planta. E faz o vinho até a garrafa. Até a garrafa. O sommelier é aquele que estuda, indica e serve o vinho. Então eu sirvo o vinho na sua taça, eu sou o sommelier. E o enófilo é aquele que ama vinho. Então nós temos 3 personalidades aí no mundo do vinho que se comunica bem e que bebe uma das bebidas mais extraordinárias e milenares do enófilo. 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 Isso, enófilo. É todo cara que gosta de vinho. Isso, você não precisa ser um profissional, você simplesmente precisa amar vinhos. Entendi. Né? Então ele quer saber também, né? Ele quer sempre saber de onde está vindo, o que está rolando. Toma vinho com constância, né? Pelo menos. Você falou que você queria fazer uma degustação, a gente tem mais um minutinho, a gente consegue fazer para fechar? Minuto. Vamos lá. Eu tô com uma taça aqui, então vamos girar a taça, né? Primeiro girar a taça. Esse vinho, ele tem uma coloração rubi, tá? Com reflexo levemente atijolado, isso denota idade, e também coloração escura, uma uva mais tingida, né? Com mais corpo e estrutura. No nariz, aromas de frutas negras, como morangos, tem aromas de frutas negras como ameixa, cassis. Vamos ver em boca, vamos sentir em boca. Um vinho extremamente equilibrado. Tem uma boa acidez, um bom frescor, um bom corpo. Vinho de boa estrutura, vinho que tem personalidade. Porém, no entanto, ele também chega a ser macio, né? Provavelmente vem de uma região muito quente também, por essas notas que eu disse aqui.
E super recomendo esse vinho com carnes de panela, bife de chorizo e por aí vai. Esse é o vinho tinto, né? Esse é o tinto. Esse é o tinto. Que uva que é? Esse aqui é Touriga Nacional. Touriga Nacional. Isso. Interessante, quando você pega o vinho, ali já vem o nome da marca, vem o nome da uva, né? E normalmente vem também a safra, né? Que quer dizer quando a uva foi colhida, né? Exatamente. A safra é de quando a uva foi colhida. Por mais que ele mantenha o vinho dentro da vinícola, a uva foi colhida naquele ano. Naquele ano. Existem vinhos que demora 5 anos para sair da vinícola e fica lá, amadurecendo até para sair com boa qualidade, assim, na personalidade, né? Para poder fechar mesmo aqui, porque o papo é bom demais. Ainda faz vinho amassando com o pé? Então, eu ouvi falar assim que existe algumas vinícolas assim que faz esse tipo de serviço, mas não é mais usual. Raramente a gente é uma coisa bem cultural, isso. né? Isso, bem cultural. Isso, seria mais pra cultura. Olha, acabou de chegar uma pergunta da Fatinha Bernardes. A Fatinha está perguntando o seguinte: eu gostaria que tirasse uma dúvida sobre um vinho conservado desde 1942. Ele muda o paladar? Então, com certeza tem aromas aí já terciários ou aroma nenhum mais. 1042? 42. 1942. 42. Então, depende de onde que esse vinho veio. Pode ser que esteja bom. Não tem como afirmar. Mas as chances são poucas. Mas muito bem armazenado, né, na temperatura correta, da forma correta, visando também de onde ele veio. Pode ser que tenha essa possibilidade de mudar. De mudar o paladar. De estar bom. Mudar, ele já mudou completamente. Já está com aromas terciários. Vinhos com aromas terciários dá o verdadeiro buquê que a gente chama, né? Então tem, inclusive, esses vinhos mais antigos têm aroma até de carne, né? Carne crua. E isso não é ruim, isso é bom. É bom, então ele muda o paladar, então. Muda, com certeza, aromas primários, secundários e terciários. Só isso aqui que eu falei é mais 3 horas da gente batendo papo. Olha só, 1942. Ô, Túlio, muito obrigado, cara, por você ter vindo aqui, por você ter trago os vinhos, ter falado de queijo. Eu tenho certeza que quem gosta de vinho hoje tirou e esclareceu dúvidas aqui, assim, importantíssimas. Bom demais. Algum agradecimento? Bom demais. Bem, primeiro eu queria agradecer, né, todo mundo que apoiou a nossa vinda aqui, vocês e tal, obrigado pelo espaço e todo mundo que ficou ligado, e já espero vocês, fiquem atentos aí que vai rolar evento de vinho na cidade, na região, e a gente veio para isso, para poder trazer a cultura do vinho e da boa mesa. Beleza, Túlio, muito obrigado. As portas da Difusora estão sempre abertas quando você quiser voltar. Obrigadão. Valeu. Foi o Prosa Som de hoje falando sobre vinho nessa sexta-feira. Eu sei que você já está a fim de comprar um vinhozinho, já pode ir no mercado mais próximo aí comprar um bom vinho e para degustar com uma boa prosa também ao lado de família, de amigos, de pessoas que você gosta. Isso faz muito bem. A melhor rádio Difusora 90,5.